Vamos atualizar essa movimentação do Bitcoin, que chegou a atingir seus US$ 100.000, recuou até os 97.500, agora está sendo cotado a US$ 99.900. Então, vamos entender quais são as probabilidades que tem de movimentação do preço daqui para frente. Se a gente tem chance de romper essa linha de tendência de baixa, a gente pode voltar a recuar e assumir uma tendêndia de baixa. Então, vamos lá estudando no gráfico, tentar entender se tem alguma coisa diferente na minha análise de sentimento de ontem para hoje. Também vou trazer um vídeo bem interessante da notícia, digamos que um pouco bombástica, que o presidente de El Salvador pronunciou aí. Então vamos falar um pouco sobre esse tema também, que é bem interessante. Então não perca esse vídeo, fica até o final. Eu sou o Genaro Ramos, criador, desenvolvedor das NEMAs, que é o indicador que eu vou utilizar para fazer as análises aqui nesse vídeo. Então vamos para o vídeo sem mais enrolação. Um abraço. Vamos iniciar com o Bitcoin aqui no gráfico de 12 horas pelo Price Action, essa linha de tendência de baixa que o Bitcoin ainda não conseguiu romper, né? A gente já fez aí 3 toques aqui no gráfico de 12 horas, a gente não conseguiu romper ainda. A gente precisaria romper essa linha de tendência de baixa para começar, para a gente pensar, né, numa movimentação de alta, retorno à movimentação de alta. A gente teria que ver esse rompimento acontecendo aí de uma forma mais clara, definida, né, porque a gente ainda não viu esse rompimento acontecer. A gente precisa que esse rompimento aconteça com certo volume, a gente esperar um reteste e continuação da movimentação de alta. É isso que todo mundo está esperando que aconteça, mas enquanto acontecer esse rompimento, a gente tem que esperar e estar preparado para outros caminhos que o preço possa vir a nos trazer. Então, outra possibilidade de movimentação do preço é o preço não conseguir romper essa zona aqui e ele retornar à movimentação de baixa e vir atacar aqui mais uma vez esta zona, né, suporte que está sendo aí, eh, o suporte que está segurando o preço bastante nos últimos dias e que é como eu falei para vocês, se a gente vier atacar ele aqui mais uma vez, a gente tem chance de romper, né, esse suporte, então vamos ficar atento aí a essas 2 possibilidades que a gente tem de movimentação do preço aí, principalmente pelo price action. Então vamos ficar atento a esse padrão aqui, né, esse suporte, caso o preço volte a buscar interação, a gente já tentou, já segurou bastante tentativas, bastante ataques, digamos assim, dos vendedores, né, tentando atacar essa zona e tem sido um suporte muito eficiente segurando o preço nessa movimentação. Então se a gente não conseguir romper aqui para cima e continuar demonstrando força, repito, esse rompimento aqui, ele precisa ser com um bom volume, né, a gente quer ver sempre os rompimentos acompanhados de um bom volume, então acima da média pelo menos, e se isso não acontecer, essa é a maior probabilidade que o preço venha a continuar a correção, buscar aí mais uma vez interação aqui com esse suporte. Mas também não impede dele vir aqui buscar segurar mais uma vez e voltar a atacar aqui também, mais uma vez essa linha de tendência de baixa. Então só aqui, de uma forma mais grosseira, a gente trazendo os 2 cenários, né, sem trazer as entrelinhas, né, o preço pode lateralizar depois do rompimento, várias variáveis, mas são os 2 cenários que a gente tem aí mais prováveis para acontecer aí pelo price action. Vamos fazer aqui agora as NEMAs e vamos tentar entender como é que está esses padrões, né, como é que a NEMA está, o que a NEMA está mostrando para a gente. Eu repito e falo, né, esse padrão aqui, esse afastamento, ele é uma divergência entre as NEMAs, assim como eu chamo elas, e mostra o enfraquecimento. Não necessariamente que a gente vai entrar numa tendência de baixa, mas sim que a gente está um momento de enfraquecimento dessa movimentação que teve de alta. Então, se esse enfraquecimento vai se transformar em uma correção, a gente tem que aguardar a movimentação de preço acontecer, né? Sempre a gente vê padrões de baixa desenvolvendo, o preço vai trabalhando aqui de baixo, por debaixo da divergência, debaixo das 2 linhas centrais, e quando isso acontece, a gente tem que ter a atenção redobrada, porque a gente pode estar vendo o padrão de baixa iniciando. Então, vamos ter atenção a isso aqui, esse padrão aqui, ele eu não estou trazendo ele para vocês, né, de uma forma aleatória, mas sim, se a gente for fazer um retorno aqui, a gente vai ver que praticamente todos os topos que o Bitcoin deixou nos ciclos anteriores, a gente viu a NEMA apresentar esse tipo de formação, esse padrão aqui, essa divergência. Então sim, é um padrão que eu tenho atenção, pelas NEMAs, para a gente ver o preço retornando à movimentação de alta, era isso aqui que eu gostaria de ver, é o rompimento dessa segunda NEMA aqui e o reteste aqui nessa segunda NEMA central,
e aí sim eu acreditaria que o preço poderia voltar à movimentação de alta. Diferente do price action, que o mais importante aí nesse momento aqui seria essa tendência de baixa, aqui pelas nemas, perdão, aqui pelas nemas o mais importante seria o rompimento dessa segunda nema central aqui, ou seja, o rompimento dessa divergência, anulando esse padrão aqui de baixo, preço trabalhando por cima das duas, a gente veria as duas nemas centrais se aproximando mais uma vez, que quando elas estão juntas, mostra força na tendência. Então isso aí que eu gostaria de ver para acreditar em um retorno à movimentação de alta, isso aqui pelas nemas. Ponto importante que a gente tem que trazer também, tô trazendo todos os dias, a gente tem que estar acompanhando muito aqui a dominância, a gente tem essa divergência, o preço vem trabalhando aí agora por debaixo das duas linhas centrais, o que é muito bom, a gente fez um falso rompimento e voltou rapidamente. Nesse retorno aqui, a gente já viu as altcoins começarem a corrigir um pouco, ou seja, toda vez que a gente vê a dominância voltando a subir, é muito comum que a gente veja as altcoins corrigindo e sentindo, né, essa perda, digamos assim, de capital, ou seja, quando a dominância está favorável para o Bitcoin, significa que tem capital saindo das altcoins e voltando para o Bitcoin. Isso enfraquece as altcoins, fazendo com que elas corrijam mais forte. Então seria interessante, volto a repetir, o preço também pode voltar a subir, atacar aqui as duas, né, a dominância, porém o ideal aqui para as altcoins é que a gente veja essa dominância rompendo para baixo, né, então essa tendência de baixa aqui, ela romper aqui para baixo, para a gente ver o preço começar a trabalhar aqui nesse range, né, por debaixo dessas duas linhas centrais. Então esse aqui é o que está esperando para a gente ver essa movimentação forte das altcoins, né, a gente vê as altcoins ganhando força, principalmente perante ao Bitcoin, a gente vê o Bitcoin subindo, que é o que a gente quer ver também, mas as altcoins com a queda da dominância, a gente vai ver as altcoins tendo um impulso ainda maior, ou seja, mais capital migrando ali em direção das altcoins, isso traz força para as altcoins, e é o que a gente quer ver. Então não mudou muita coisa do que a gente estava trazendo, o que eu trouxe na análise de ontem, para hoje. Então vamos olhar aqui agora a análise de sentimento do Bitcoin, a gente vê como é que tá. Order book, não temos nenhuma mudança, a gente vê aqui essas ordens, tem ordens aqui acima, uma ordem na verdade, né, uma camada aqui só com alguns Bitcoins, 400 e deixa eu conseguir parar o mouse aqui, 445 Bitcoins nos $102.000. Eu não me animo muito com nada assim, né, senão nem dou muita importância quando é apenas uma ordem, porque ela pode ser retirada à medida que o preço se aproxime dela. Claro que sim, ó, a quantidade de Bitcoin é significativa, né, 434 Bitcoins aqui abaixo também dos 96.600. A gente tem 400 e poucos Bitcoins nos 96.600 e nos $102.000 também temos mais 450 Bitcoins. Vamos ver qual é a intenção disso aí, não vejo muita importância dar muita bola a isso aqui, temos aquela camada de ordens aqui, está diminuindo um pouco a quantidade, quanto mais clara, menos quantidade de Bitcoins tem aqui, né, quanto mais escuro o amarelo, mais Bitcoins a gente tem. Vamos colocar aqui agora pelo TRDR, ver se teve alguma mudança. Iniciando aqui pelo Open Interest, eu não vejo muita mudança, o que também me preocupa um pouco, essa movimentação de alta que a gente teve aqui, não é o melhor cenário, é ver que o preço foi subindo muito bem, né, demonstrando força, porém o Open Interest, ele ficou meio que num range aí, né, tipo lateralizado, digamos assim, né, ele não acompanhou essa movimentação que teve aqui de preço, né. Isso não é bom, o ideal é a gente quer ver o preço movimentando e o Open Interest acompanhando essa movimentação, demonstrando força para a gente na movimentação, e isso me preocupa, né, o ideal seria que a gente vê um aumento significativo do Open Interest, a gente vê o Open Interest subindo forte aí com o preço, a gente sabe que tem bastante interesse, é o ideal para a gente ver e acreditar mais nas movimentações de alta. Nesse caso aqui me deixa um pouco o pé atrás esse Open Interest. Tivemos na captação de liquidez que eu já comentei ontem, não tivemos muita mudança em relação à captação de liquidez de ontem para hoje, algumas vendas, algumas compras a mercados a mais, 373 milhões de dólares sendo comprado a mercado, com essa movimentação, retorno à alta aqui, né, com essa volatilidade que a gente teve, tivemos também algumas vendas a mercado, mas nada muito significativo, também não tivemos muitos dados aqui significativos, algumas posições de long foram estopadas e liquidadas com a correção que a gente teve, atingiu os $97.000, a gente teve aí uma captação de 14 milhões de dólares em posições de longs que foram estopados e liquidados. O ratio aí ficou positivo, voltou ao negativo, então não mudamos muita coisa, 0,91 é o ratio agora, estamos em pequena maioria de posições de short, em posição de short nesse exato momento. Então não mudou muito o cenário de ontem para hoje aqui na análise de sentimento ainda, então vamos esperar um pouco
ver como é que o preço, se o preço vai se decidir, né, ou não, como é que ele vai se movimentar. Aqui pelo Bitcoin que eu podia trazer também para vocês, o que eu quero demonstrar para vocês é o curtíssimo prazo, a gente trouxe análise de sentimento ali, que já é o curtíssimo prazo. Vamos puxar aqui por 15 minutos. A gente no 15 minutos aí também tem uma divergência. No Instagram eu tinha até postado essa pequena divergência aqui, estava iniciando o preço, né, teve a notícia ali do CPI, o preço teve mais uma movimentação de alta forte, e a gente agora voltamos a uma divergência já maior que essa aqui. Então, possível enfraquecimento, enquanto o preço estiver trabalhando aqui acima dos 99.686, é possível que a gente volte a atacar aqui mais uma vez essa tendência de baixa, e se o preço começar a trabalhar abaixo dos 99.600, 99.700, pode ser que esse padrão de baixa aqui no 15 minutos venha a ganhar força, a gente volte a ver o preço corrigindo, buscando suporte aqui nas limas coloridas, como a gente fez aqui, buscou o suporte da lima rosa e voltou a subir. Vamos ficar atento aqui a esse padrãozinho, se ele ganhar força ou não, ou se ele vai tentar mais uma vez atacar aqui essa linha de tendência de baixa e a lima central, que estão posicionadas agora exatamente no mesmo lugar, né? Então a lima central superior está posicionada exatamente na linha de tendência de baixa, que a gente está acompanhando ali em tempos gráficos maiores. Então é isso aí que a gente tem para o curtíssimo prazo. Agora eu vou trazer um vídeo para vocês bem interessante, né, vamos reagir aqui a esse vídeo. Eu achei uma sacada muito boa, então vamos dar uma olhada nisso aqui. Deixa eu ver se fica maior aí. Es una empresa muy grande, solo para poner en contexto, su valor de mercado es 4 veces nuestro PIB. 4 veces el PIB de El Salvador es el valor de mercado de esa empresa, que no es que va a poner oficinas aquí, va a trasladar su cuartel general aquí, que es diferente. Tener una empresa grande como Google, por ejemplo, que ponga oficina en El Salvador es positivo. Aquí hay varias empresas grandes que tienen, Microsoft tiene oficinas desde hace rato, por ejemplo, en El Salvador, desde antes de nuestro gobierno. Es súper positivo. Ele começa o vídeo falando sobre uma empresa, né, ele não fala o nome da empresa até esse momento, que tem um valor, né, de mercado 10 vezes maior do que o PIB do El Salvador. Então ele traz esse ponto aí que já é um ponto bem interessante, Tienen que van a deixando o mistério no ar de que empresa é essa aí, né. abrir una oficina, es que van a mover su empresa para acá, o sea, la sede principal. Aí ele comenta o fato de que não é que eles vão trazer uma pequena um pequeno ponto, né, para cá, eles vão trazer o seu prédio principal, né, vocês vão trazer a sua base principal para cá. Ele está falando que essa empresa que tem o PIB maior, né, o que tem um valor de mercado 3 vezes maior do que o PIB, do El Salvador, está com a intenção, está em negociação, pelo que eu estou entendendo, para se mover, ou seja, trazer a sua sede principal para El Salvador. Vamos descobrir que empresa é. eh, Tether en el mundo va a ser aquí en El Salvador. Ele acaba de Y falar. no solo Tether, sino todas sus empresas relacionadas. Una empresa Ou seja, a USDT, o Tether, tem intenção de montar a sua base, principal, né, a sua sede principal em El Salvador. Então, olha aí que interessante, ele falou que não só a USDT, mas sim todos os outros produtos que ele tem também ao redor. Eu nem sei quais são os outros produtos que a USDT, que a Tether tem também, mas ele cita aí que todos os outros produtos também estariam indo para El por Salvador. sí sola tiene su valor de mercado 4 veces el PIB del país. Eu falei 3 vezes o PIB do país, não, perdão, são 4 vezes o PIB do país, ou seja, só a Tether tem de valor de mercado 4 vezes o PIB de El Salvador. Me decía alguien que si van a generar empleo, espero que sí. Ele comenta, né, se vão gerar empregos, ele espera que sim, mas pelo visto não é o que ele está tão preocupado assim, né, mas obviamente deve gerar algum emprego, né, com certeza. De hecho, me voy a adelantar algo que ellos dijeron, ellos van a construir su propia torre, un rascacielos. Y pues obviamente va a ser lleno de gente de una de sus empresas. Ou seja, ele na sequência que ele cita que vai ter geração de emprego, ele também cita que eles comentaram com ele que eles vão construir seu próprio prédio e que vai ser um arranha-céu, que vai ser gigantesco o prédio, e que obviamente para construção, né, no mínimo para construção desse prédio e habitar também esse prédio aí será
vai precisar de muita mão de obra, então ele já está acreditando sim na geração de emprego vai ser algo inevitável, tanto na parte da construção também, quanto na manutenção da empresa, que vai ter uma sede, pelo visto aí, pelo indicado, muito grande, com um prédio que é um arranha-céu, né, então Empresa relacionada. Ahora, ¿tenemos las condiciones para que todas las empresas de tecnología vengan a El Salvador? Todavía no. Hay muchas empresas, se eles têm a condição, né, de que todas as empresas vão para El Salvador, todas as empresas de tecnologia vão para Salvador, eles falam claro que não, né. sí, claro, ellos por eso vienen, pero hay muchas Até sim, né, claro, por isso eles vão vir. empresas que todavía no vienen por varias razones, entre ellas por la mala fama que tenía El Salvador de hace mucho tiempo. Se algumas empresas não vão, né, por causa da fama ruim que El Salvador tinha de muito tempo antes dele, né, principalmente. Otra que tenemos que nos hace falta es que muchos de nuestros jóvenes no están capacitados para ese tipo de pruebas. Aí ele fecha ali o vídeo sincero, ele falando que também muitos dos jovens de El Salvador não tá capacitado para esse tipo de trabalho na área de tecnologia, né, enfim. Mais importante, eu achei a notícia bem interessante, a Tether tá indo para El Salvador. Pô, isso é fantástico. O que é que esse cara consegue estar fazendo, o que ele já fez por esse país, o que ele continua fazendo pelo país, é algo realmente de tirar o chapéu. Eu sou fã do que esse cara vem fazendo aí. Então, vamos falar aqui um pouco sobre a Tether, não é o USDT. Bitcoin, ele resolve um problema na minha forma de ver bem pontual. Quero fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre qual é o problema que o Bitcoin resolve, qual é a dor que o Bitcoin resolve. E quando é que o Bitcoin, na minha visão, vai ter uma maior adoção, claro, é quando essa dor começar a apertar mais no pé de cada um. Enfim, hoje em dia, a dor que o Bitcoin resolve, que seria uma dor de proteção contra o Estado, ainda não está sendo, né, não está sendo recrutada necessária nas pessoas. A maioria das pessoas não sentem isso, não passaram por isso, né, pelo mundo, digo, mundo afora. Então, né, quando os estados começarem a oprimirem e a controlarem a população, tende-se a descobrirem mais o Bitcoin, né, e vai ser pela dor, né, porque o Bitcoin resolve exatamente essa dor. Os países hoje, a gente está vivendo um momento da macroeconomia de desglobalização, né, tá uma palavra meio estranha, porque a gente vinha vivendo um mundo que cada vez era mais globalizado, e isso facilita muito e vinha facilitando muito a tecnologia, o desenvolvimento também. E, obviamente, que a desglobalização, ela dificulta, né, o avanço, até porque a gente sabe que nenhum país é autossuficiente em relação à produção de todas as matérias-primas que ele precisa para produzir a tecnologia, né. Então a gente sabe que aí a gente tem Taiwan como principal responsável pela produção de chips no mundo, né. Os Estados Unidos também traz muita tecnologia, mas depende dos chips. Então tem aí outras fontes de minério que vêm de países e locais específicos. Então obviamente que o mundo globalizado facilita, né, a ida e vinda dessas matérias-primas. E obviamente o mundo, para o seu comércio continuar, até porque o mundo vinha de anos vivendo, uma tendência de globalização, então as empresas foram consolidadas, foram criadas, com a naturalidade de depender da matéria-prima de outros países, outras regiões, e assim que foram e sobrevivendo durante muitos anos. Então a dificuldade agora e de ter acesso e fechar, né, contratos e continuar com livre comércio de obtenção de matéria-prima e venda de produtos também, né, pelos conflitos aí em determinadas zonas, a câmara travou, mas vamos tentar voltar do dia que eu estava. Então o mundo vem vivendo um momento desglobalizado. Onde é que eu quero chegar com isso? Que cada vez estava mais complicado as transações. A gente vê aí o BRICS querendo trazer uma nova moeda, né, então isso aí tudo isso vem provando, mostrando como está difícil a comercialização, e tem aí essa guerra fria, digamos assim, entre, né, algumas regiões aí, né, não precisa entrar nesses detalhes agora. Enfim, e a solução para essa dor, para esse momento que a gente está vivendo agora, para as empresas e os países continuarem fazendo seus comércios ali de uma forma mais tranquila, livre das sanções, das proibições, das restrições que esses momentos conturbados vêm trazendo, tem sido o pagamento via
as stablecoins, né, ou seja, as moedas pareadas ao dólar. Então o dólar ainda é uma moeda internacional de troca, então é uma moeda soberana em relação a isso, a maioria das coisas são precificadas ali no dólar. E o que mais tem sido útil pela facilidade, velocidade, baixas taxas nas transações, são utilizar stablecoins como a USDT, a Tether, que está indo aí agora para El Salvador. Então, é sobre isso, né. O criptomercado ele traz uma tecnologia que em cada ponto ali, em cada projeto, ele vem com o propósito de resolver uma dor, e obviamente que o carro-chefe, né, que trouxe, que arrastou todo esse movimento foi o Bitcoin, mas a dor que o Bitcoin resolve, digamos que é uma dor mais drástica, mais até perversa, digamos assim, né. Pô, imagina você tá num país que o seu estado tá te controlando, te vigiando e você precisa recorrer ao Bitcoin para poder ter sua liberdade, sua individualidade, sua proteção ali com o Bitcoin. Então ele resolve esse tipo de dor, uma dor mais aguda, digamos assim. Já o Tether ele tá ali para resolver uma trazer uma facilidade em pagamentos e recebimento, né, então você consegue enviar e receber grandes quantidades de dólar por debaixo ali dos radares, digamos assim. Então, essa é a forma que os países têm utilizado, ou seja, eh, de querendo ou não, a as por mais que a gente tenha a visão assim: "Porra, é uma moeda que não é dos Estados Unidos, mas ela está lastreada, ela está pareada ao dólar, ela é exatamente um dólar, é como se fosse um clone ali sintético do dólar". E por que para os Estados Unidos não é também, eh, tão ruim assim, estarem usando, né, a sua moeda sem ser a sua moeda original ali, né. Porque cada stablecoin para ela existir, ou seja, cada dólar, cada Tether, cada USDT, para ele existir, ele precisa estar pareado a um dólar real. E o que acontece? A empresa Tether acaba comprando e outras empresas de stablecoins também, acabam comprando muitos títulos, né, dos Estados Unidos ali, né. Então, isso também fortalece a economia dos Estados Unidos, de certa forma. Então, também tem o seu lado bom ali para os Estados Unidos que estejam utilizando as stablecoins, né, que estejam tendo necessidade de cada vez mais obter mais lastro, porque dessa forma eles também conseguem fortalecer sua economia. Então, de uma certa forma, a gente está vendo empresas utilizando do dólar, da força do dólar para poder, né, criar suas moedas, suas stablecoins dessa forma permitir que países e empresas façam transações e pagamentos de uma forma muito mais fácil e mais rápida, com taxas mais baratas. De outra forma, a gente vê a economia dos Estados Unidos também sendo fortalecida, de outro ponto. E quem está aí, para mim, dando um banho em todo mundo aí, anos-luz na frente de todo mundo, é obviamente aí o presidente aí do El Salvador, que vem só mostrando como é que deve ser feito uma gestão de um país, né. É sobre isso, é sobre gerir um país muito bem, e o que esse cara tem feito, mostrado que se pode acabar com violência, se pode melhorar a economia. O cara trouxe Bitcoin, o cara é visionário, realmente é um visionário, eu adoraria ter uma pessoa como essa aqui, nesse país aqui, administrando esse país. Mas enfim, galera, eu quero saber o que é que você acha sobre isso aí, a chegada do Tether em El Salvador, uma grande torre, um arranha-céu da Tether em El Salvador. Será que pode ser o início, um pontapé de um grande movimento aí para a gente ver outras stablecoins e outras bases de criptomoedas sendo instaladas ali no que está sendo o berço do mundial das criptomoedas, é o primeiro país que adotou as criptomoedas, né, dessa forma. E aí? Deixa aqui seu comentário, eu quero saber. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp gratuito, clica aqui embaixo no link e cola lá com a gente. Vem aprender, vem crescer junto com a gente. Se você também quiser fazer parte do Meet e aprender análise gráfica do zero ao avançado, ainda ter acesso ao setup das Nemas, o link está aqui embaixo também. E se você já é um expert, já manja de análise gráfica e quer melhorar o seu setup, quer adicionar as Nemas ao seu setup, o link vai estar aqui embaixo também. Venha fazer parte da assinatura das Nemas e
fazer parte do time Nemas. Venha ser um Nemudo. Tamo junto. Um abraço, família. Até o próximo vídeo.